Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma porção do nosso tratado teológico a respeito de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Pois é, vamos avançar um pouco mais. Você pode abrir a sua apostila comigo na página 41, ok? E vamos tratar sobre arrependimento e fé. Nós já falamos muito sobre isso ao longo das nossas aulas, mas vamos falar mais um pouquinho hoje e seguir até o final da apostila. Arrependimento e a fé são dois elementos essenciais da conversão. Envolve uma virada contra o arrependimento e uma virada para a fé. As palavras primárias no Antigo Testamento para expressar a ideia de arrependimento são shuv, virar para trás, voltar, e nihan, arrepender-se, consolar. Shuv ocorre mais de 100 vezes no sentido teológico, seja quanto ao desviar-se de Deus, seja no sentido de voltar para Deus. A pessoa também pode desviar-se do bem, ou desviar-se do mal, isto é, arrepender-se. O verbo nihan, se escreve nihan em hebraico, mas se lê nihan, tem um aspecto emocional que não fica evidente em shuv. Mas ambas as palavras transmitem a ideia de arrependimento. O que nós precisamos entender aqui, então? Depois você vai ler a apostila com calma, tá? Vai pegar pormenores. O que nós precisamos entender é o quê? Que o arrependimento ele implica numa tomada de consciência a respeito de algo que nós fazemos, ok? Nós fizemos algo, começamos a ter consciência disso, e óbvio, para o cristão vai haver tristeza, vai haver dor, porque ele não vai se alegrar com essas coisas, ele não vai concordar com isso, ele não vai compactuar com isso. E dessa forma, ele vai o quê? Pedir perdão para Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. A ação do Espírito Santo será continuamente de convencimento, mas quando a gente tem a consciência que erramos e nos colocamos diante de Deus dispostos a mudar de vida, a deixar isso para trás, nós vamos fazendo com que Deus se volte para nós para perdoar. E por que a fé caminha junto com o arrependimento? Porque nós temos que ter a capacidade de crer que o Senhor irá receber a nossa oração nesse sentido. Então, arrependimento, ele também caminha junto com uma tomada de decisão. O Espírito Santo nos convence e nós tomamos a decisão de ir até Deus, nos entregar, colocar diante dele todos os nossos delitos, as nossas falhas. Lembrando o que disse o profeta Isaías: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando nós nos reportamos ao Senhor, em Cristo Jesus, nós começamos a ter o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício lá na cruz. Nós recebemos o perdão e a partir desse momento somos reaproximados, conectados novamente com o nosso Pai Celestial. Dúvidas? A fé, então, ela é um instrumento importantíssimo, porque sem fé nós não vamos chegar até o Senhor. Amém? A regeneração, justificação e adoção também está aí na apostila. Tá? E eu quero ler com vocês aqui um pedacinho e refletir. Quando correspondemos ao chamado divino e ao convite do Espírito e da palavra, Deus realiza atos soberanos que nos introduzem na família do seu reino. Regenera os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então vamos lá.
eu gosto muito da passagem de Nicodemos, João capítulo 3, regeneração. Eu quero trabalhar o sentido de regeneração como novo nascimento. Ok? E só pode receber a regeneração aquele que foi alcançado por Deus através do Espírito Santo. Aí essa pessoa se arrependeu dos pecados, obviamente que com o arrependimento de pecados, ela vai procurar uma novidade de vida para que não pratique os mesmos atos. É quando o Espírito Santo, desde o início, já procura fazer esse trabalho de regenerar o indivíduo e produzir nele uma nova vida. Ok? Então, não é buscando um novo esposo, uma nova esposa que nós vamos mudar de vida. Não é mudando de emprego que vamos mudar de vida. Não é mudando de cidade, de país que vamos mudar de vida. A mudança de vida, ela está relacionada ao nosso interior. E é uma mudança de dentro para fora, de consciência, de mente. Então, ela tem a ação do Espírito Santo, tem o poder do Evangelho, da Bíblia em nós. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha essa transformação de dentro para fora, que vai evidenciar no nosso dia a dia. E aí, mas é a pessoa regenerada, ela pode falhar lá na frente? Claro que vai falhar, que vai pecar. Agora, a ação do Espírito Santo, ela também vai ter um processo de santificação, que é um processo que eu já falei em sala de aula, progressivo e contínuo. Amém? Entendido até aqui? Continuando, justifica o que estão condenados diante de um Deus santo e adota os filhos do inimigo, embora estes atos ocorram simultaneamente naquele que crê, é possível examiná-los separadamente. Então, nós somos regenerados. Já falei em vários momentos também. Nós temos os nossos pecados, então o indivíduo no mundo tem toda uma gama de pecado, e ele por si só não tem como chegar diante de Deus e se apresentar de modo a ter uma boa justificativa para aquilo que ele faz. Ele pode dar 1000 argumentos. Ele explica. Tem até um adágio militar. Explica, mas não justifica quando uma pessoa erra dentro do quartel. Por quê? Porque dentro do quartel a pessoa recebe as orientações. Errou, ela vai ser repreendida ali dentro, vai ser punida. E aí a pessoa às vezes quer chegar com os argumentos, vai explicar, mas muitas vezes não vai justificar. Trazendo para a nossa vida, no mundo, nós não tínhamos nenhum tipo de argumento que justificasse os nossos pecados. Entretanto, quando a gente chegou diante de Deus e confessou, se arrependeu, ele regenerou, o Cristo que derramou o sangue na cruz, ele nos garantiu uma justificativa. Então, em Cristo, nós somos justificados. Não somos justos, mas somos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ele se fez pecador por nós. Amém? E a adoção? A adoção, eu vou relembrar vocês de que todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus. Somos criatura de Deus. Nós nascemos filhos de Deus. Aquela história de que o indivíduo, ele nasceu e todos são filhos de Deus nesse universo cósmico, nesse planeta, dentro de uma cosmologia, de uma unidade cósmica, não existe. Não existe. Isso é coisa de Helena Petrolina Blavatsky e de outros segmentos aí voltados à religião, à existência, à filosofia de vida. Biblicamente falando, teologicamente falando, nós nascemos criaturas de Deus, separados de Deus,
precisando se reconectar com o Senhor ao longo da vida. E por isso veio Jesus, para fazer esse intermédio. Então, a partir de Jesus Cristo, na cruz, Deus, a palavra de Deus em Romanos fala que foi-nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas é óbvio, adoção. Isso, então, nós chamamos de doutrina da adoção. É onde nós somos adotados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus é o Pai, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguma dúvida? Dúbile, no dúbile? A perseverança. É possível perder a salvação? Se a doutrina da eleição provoca a ira dos incrédulos entre os crentes, a doutrina da perseverança surte o mesmo efeito. As caricaturas que os proponentes das várias opiniões pintam dos conceitos de seus oponentes usualmente não têm base na realidade. Alguma persuasão wesleyana, arminiana, insistem acreditarem os calvinistas, uma vez salvos, podem cometer os pecados que quiserem, tantas vezes quantas quiserem, e ainda continuarem salvos, como se acreditassem que a obra santificadora do Espírito e da palavra não os afeta. Então, vamos lá. O pessoal que acredita naquela doutrina, uma vez salvo para sempre, quer dizer o quê? Que a pessoa em Cristo Jesus, ela está na condição de salvo. E óbvio, é verdade, em Cristo nós estamos salvos. Nós estamos dentro do esconderijo do Altíssimo. Nós estamos dentro da arca que vai nos levar para o céu. Ok? Estamos protegidos. Estou dando exemplos tipológicos, tá? Tipológicos do Antigo Testamento. Estamos utilizando metáforas, mas estamos guardados em Deus da condenação. Agora, essa doutrina de uma vez salvo para sempre vai dizer o quê? Que se a pessoa se afastar, aí e não voltar mais, é porque em nenhum momento ela foi salva, ok? Ela frequentou a igreja, ela dizimou, ela ofertou, ela participou dos hinos de louvor, ela gravou DVD, ela gravou CD, ela fez live, ela evangelizou, porém não foi salva, tá? Se ela não retornou, não tomou uma decisão por Cristo, ela não estava salva. Ah, mas como que nós vamos ter essa certeza, meus irmãos? É difícil, falei em sala de aula. Por que é difícil? Porque se no último minuto ela teve uma tomada de consciência dos seus pecados, se arrependeu, pediu perdão para o Senhor em Cristo Jesus, e aí ela veio a falecer. Ela e Deus, particularmente, elas se entenderam ali e foi morar no céu. Estão entendendo? Agora, existem aqueles também que falam por aí que a pessoa pode pecar que ela não perde a salvação. Não é bem por aí, tá bom? Não é bem por aí. E tem a doutrina que a pessoa, tá? Ela segue com Cristo, se ela se desviar, perdeu a salvação e assim só se reconciliar com Cristo. E tem aqueles ainda que acreditam, existem segmentos que acreditam que se a pessoa se arrependeu uma vez, ela não tem mais salvação. Se ela se desviar uma vez, não tem mais salvação. Ok? Então são algumas das linhas teológicas, pensamentos dentro das igrejas aí que as pessoas vão ensinando. E a gente
observa biblicamente para poder seguir um, ok? De acordo com as Escrituras, a perseverança refere-se à operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a obra que Deus começou em nosso coração será levada a bom termo. Filipenses 1,6. Parece que ninguém, seja qual for a sua orientação teológica, é capaz de levantar objeções a semelhante declaração. E gostaríamos que o assunto pudesse ser deixado como está. Porém, tendo em vista a necessidade da exegese bíblica com integridade, tal desejo revela-se impossível. O que diz a Bíblia especificamente a esse respeito? Há relevante apoio no Novo Testamento à posição calvinista. Jesus não perderá nada de tudo quanto Deus lhe deu. João 6:38 a 40. As ovelhas jamais perecerão. Deus sempre atende às orações de Jesus. E ele orou ao Pai que guardasse e protegesse os seus seguidores. Somos conservados por Cristo. 1 João 5,18. O Espírito Santo em nós é o selo e a garantia da nossa redenção futura. 2 Coríntios 1:22, 5:5. Efésios 1:14. Deus guardará o que confiarmos a Ele. Ele é poderoso para salvar em todo o tempo aqueles que nele creem. Hebreus 7:24-25. Então, se a gente pegar textos dentro da Bíblia, a gente consegue se fundamentar essa doutrina da adoção, onde a pessoa foi salva uma vez e não perderá mais a salvação, tá? Mas também temos base na Bíblia para falar que a pessoa precisa perseverar. Já estou dando aqui uma ênfase no texto, parafraseando, nós devemos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Um modo apropriado de encerrar esse capítulo é com adoração, usando as palavras do hino imortal de Isaac Watts. Ao contemplar a cruz e o que sofreste ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Não me desejo gloriar em nada mais senão em ti, pois que morreste em meu lugar. Teu, sempre teu, serei aqui. De tua fronte, mãos e pés, de teu ferido coração, teu sangue em dores tão cruéis, deste por minha redenção. Ao contemplar a tua cruz, o teu sofrer, o teu pensar, o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, aqui em meus ombros vem pesar. Tudo que eu possa consagrar ao teu serviço, ao teu louvor, em nada poderei pagar. Ao que me dás em teu amor. Fica aqui essa reflexão poética e que a gente possa, assim, continuar avançando nossos estudos teológicos. Que Deus abençoe a todos. Então, concluindo, nós estudamos a doutrina da salvação, estudamos correntes teológicas sobre predestinação, livre-arbítrio, estudamos presciência, eleição no ponto de vista calvinista, eleição no ponto de vista arminiano, estudamos um pouco do arminianismo wesleyano, estudamos a ordem da salvação, nós estudamos diversas coisas, doutrina da adoção, justificação, tudo dentro da ordem da salvação. E eu espero que você tenha compreendido que no final de todas as coisas, a Bíblia está bem clara, que o caminho para a pessoa ser salva
é a fé em Cristo Jesus. Ok? Em Cristo, a pessoa tem liberdade. Liberdade de. Como assim, liberdade de? Sou livre de algo, de pecados que eu praticava no passado. Estou sendo liberto de coisas que eu praticava. Liberdade de. E também tem a liberdade para. Que tipo de liberdade é essa? É uma reflexão filosófica agora dentro da Bíblia e da soteriologia. Liberdade para, como dizia Agostinho, servir. Somos livres para servir. Somos livres para adorar. Somos livres para bendizer o nome do Senhor. Somos livres para pregar e evangelizar. Somos livres para poder fazer com que o reino de Deus avance. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Temos que tomar muito cuidado com a busca da felicidade. A felicidade pode ser uma cilada do inimigo, não me entendam mal. A felicidade pode ser uma cilada do inimigo para que possamos estar dentro das nossas perspectivas, isto é, para fazer as nossas vontades, os desejos nossos humanos, ainda que não seja pecado, aparentemente. Mas nós estamos no centro da vontade de Deus quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer para nós. Compete ao homem fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Assim nós vamos fazendo o que Deus quer, fazendo o que Deus quer, o coração dele está junto de nós e assim nós vamos ter poder de Deus para poder fazer toda a diferença. Que Deus te abençoe, te guarde e que possamos estar juntos presencialmente nas próximas aulas. Um forte abraço em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.